Tá começando o episódio 2, podcast Nova Alternativa, e hoje nós vamos trazer uma pessoa sensacional. Ela tem 45 anos de idade, mãe de 2 filhos, 2 netos. Ela trabalha em Mogi das Cruzes há mais de 9 anos no ramo da beleza. Ela é esteticista. Estou falando com Mari. Tudo bem com você, Mari? Olá, tudo bom? Que bom, prazer inenarrável estar aqui, você hoje Prazer aqui comigo. É meu. De estar aqui comigo, né, no podcast. E espero que você venha mais vezes após essa entrevista aqui de hoje, tá bom? Com certeza. Mari, né, você teve uma história bem difícil, né? E você hoje está num momento muito bom da vida, né? Mas eu quero abordar com você o início da sua vida. Como que foi aí a sua infância? Então, a minha infância, eu sou filha adotiva, né? Sim. E eu fui adotada com 2 anos de idade e morei em São Bernardo durante 14 anos. Fui criada por uma família aqui em São Bernardo que nada a ver tinha com a minha mãe biológica. A minha mãe biológica praticamente me doou para essa família e sumiu. Ela sumiu. Sumiu. Jogou um pó ninja do mágico E sumiu. E durante 14 anos eu fiquei morando com essa família aqui em São Bernardo, né? Só que tem aquele porém. Eu sempre fui considerada a ovelha negra da família, claro. Sim. E aos meus 14 anos eu resolvi sair de casa. Tive alguns motivos, sim. Porém, assim, é aquela coisa. É filha de todo mundo, mas não é filha de ninguém. Tem até umas músicas, né? Eu sou de todo mundo é de ninguém, né? Então, mais ou menos assim. E aos 14 anos eu saí de casa e fui morar na rua. E eu fui parar em Mogi das Cruzes. Você foi morar em Mogi das Cruzes, Sim. né? Eu fico pensando assim, né? Por exemplo, você tava lá por mais que era difícil, né? A sua vida ali, você pega e decide sair de casa pra morar em Mogi das Cruzes, né? Sim, exatamente. Eu falo por mim, eu moro com a minha mãe até hoje, né? Eu posso brigar com ela, pode acontecer o que for, mas da minha casa eu não quero sair. Nem do meu quarto, né? Porque eu ali no meu quarto, eu gosto muito de estar ali, né? Aquele momento, por mais briga que tenho, eu tenho uma paz. Exatamente. Agora, você pega e sai de casa. 14 anos você tinha? 14, 15, meio de 15 anos, por aí. E lá na rua, assim, como que era, assim, Como que, assim, por exemplo, você, por mais difícil que tinha, você tinha comida, você tinha chuveiro, você tinha travesseiro, você tinha cama. E quando você vai morar em Mogi, por que Mogi? Você sabe me dizer o porquê que você foi pra Mogi? Porque aonde que era a cidade que você morava? São Bernardo. São né? Bernardo. Aí você pega e vai pra Mogi. Por que Mogi? Por que não Santo André, São Caetano, que é mais perto? Você foi logo pra Mogi. Por que você foi pra lá? Então, eu me recordo que na minha infância eu tinha uma pessoa que sempre me levava para Mogi. E na minha recordação ficou Mogi. E eu quis ir para lá. Eu não sei te dizer exatamente por quê. Mas na minha cabeça eu tinha que ir para lá. Que lá era o meu lugar. E eu fui. Peguei um trem e fui. Foi intuitivo, assim, você pegou e foi lá. E fui embora. Você não conhecia ninguém de Mogi? Não conhecia ninguém, não tinha lugar para ficar, não tinha nada. Apenas a roupa do corpo e uma mochila com meia dúzia de roupas. Era o que eu tinha no momento. Meu Deus do céu. E aí, você foi pra lá, alimentação, comida, banho, todas essas coisas, como que era? Então, Ou não aí tinha nada que disso? começa, eu não tinha nada, exatamente nada. Eu passei praticamente mais de 2 anos dormindo na rua, tá? Eu dormi muito tempo na estação de trem, porque lá em Mogi, antigamente, a estação de trem era aberta e era o lugar onde eu sentia mais segura. Então, lá eu usava o banheiro para escovar dente, quando tinha, né, uma pasta de dente, alguma coisa, alguém me doava, me lavar. E eu passei muito tempo dormindo ali, ou em lugares abandonados, Sei. né, pedindo para comer.
E eram os lugares que eu mais me sentia segura. E eu passei um bom tempo dormindo, assim, construção. Algumas pessoas me doavam as coisas para comer. Ou, às vezes, muitas vezes, eu cheguei a revirar lixo para ver se eu encontrava alguma coisa para poder me alimentar. E aí, todo dia, eu chorava e falava para Deus, Deus, eu não vou ficar para sempre nessa vida. Ô, Mário, uma pergunta assim. E na rua, né? Você saiu da sua casa que você tinha, não Sim, tinha um ambiente bom, né? Mas você pega e vai pra rua. E questão de empatia, por exemplo, né? É aquela pessoa que de repente você tá passando, ela se colocar no seu lugar, né? Você teve pessoas que tinham empatia por você, se compadecia de você, ou você tinha pessoas que aí que você tá no momento ruim, aí a pessoa pega e te deixa mais pra baixo ainda? Como que era na rua, assim? bom, algumas pessoas sim tiveram empatia, porque muitas pessoas olhavam para mim e falavam: você é diferente. As pessoas não me viam como moradora de rua, eu não sei te dizer o porquê. Eu não sei se é porque eu tinha uma educação, se eu me comportava diferente dos realmente moradores de rua. E só que teve muitas pessoas maldosas também. A rua tem Sim. muita maldade. Não vou dizer que eu não A passei. pessoa se aproveita na situação pra... Sim, sim. Eu lembro, por exemplo, vou dar um exemplo assim que aconteceu na minha vida, né? Eu lembro que o dia mais triste da minha vida foi o dia que meu pai morreu, né? O meu pai morreu Sim. e o meu pai... Eu fui no velório do meu pai. Minha irmã era pequenininha, não foi. Minha mãe não estava bem de saúde também, não foi. Eu fui sozinho. Aí eu lembro que eu fui no velório, né, do meu Sim. pai. Tava lá ele no caixão, né, no caixão deitado. Ele tava, eu lembro até hoje, ele tava com uma camiseta branca, né? Sim. Tava até bonito meu pai assim, né? Meu pai era metalúrgico, mas ele no caixão ali ele parecia um médico, sabe? Sim, Um pai de sim. santo, um enfermeiro, alguma coisa do tipo, né? Eu achei ele bonito, só que eu comecei a chorar muito, né? Porque eu sabia que quando você é pequeno assim, você não tem uma noção direito do que é morte, né? Você percebe na hora Não ali, né? tem essa percepção, E eu vi né? meu pai assim no caixão, né? E aí eu, chorando copiosamente, eu saí da sala, né? Aí veio uns parentes lá me dar, vamos dizer, conselhos, palavras de incentivo, né? Aí eu lembro que um familiar meu chegou e falou assim pra mim: fica tranquilo, seu pai não prestava mesmo. A primeira coisa que eu ouvi assim, falei, meu Deus, né? Que legal, né? Aí a segunda coisa que eu ouvi é assim, ah, ele, ah, ele tá descansando, né? Ele tinha que descansar. Ele tava doente no hospital mesmo, né? E uma outra coisa que eu achei Que engraçado que um absurdo. familiar meu, um familiar me falou foi assim, sabe aquelas frases bonitas? Agora o seu pai e sua mãe é a sua mãe. Aí eu pensei, nossa, que bom que você tá me falando isso, né? Que novidade, não? Se você não me falasse, eu não ia saber, né? Nossa, que absurdo, Então, né? então assim, o que eu quero dizer? No momento que eu precisava de mais uma palavra, simplesmente um abraço, alguma coisa, eu ouvi isso, né? E você na rua, quando você tava ali, teve pessoa assim que, tipo, você já tava pra baixo, a pessoa te deixava mais pra baixo ainda? Exatamente. Na rua, você não tem muito, né, o que ouvir. Tá todo mundo praticamente na mesma situação, Sim. certo? Na rua, existe muita maldade. E quando eu saí de casa, eu tinha muita inocência. Apesar das pessoas acharem que eu era uma menina rebelde, mas eu era só uma menina. Sim, Eu você não é muito tinha nova. maldade. E na rua, eu passei, sim, sofri abuso. Sofreu abuso também? Tá? Por acreditar que tal pessoa iria me ajudar, iria me acolher. E eu, na minha inocência, acreditei. Só que eu não tinha a quem recorrer depois, Sim. E assim, né? por exemplo, né? E é muito bom, né, Mari, você contar essa história, que talvez quem tá assistindo essa entrevista percebe que às vezes o que você tá passando hoje, comparado com o que a Mari passou na vida dela, não é nada, né? Vou dar um exemplo, né? Muitas Sim, vezes na minha infância, eu tô depressivo. Ô mãe, eu só tenho um Atari. Aí minha mãe, meu pois é. filho querido, não é, calma, toma um Nintendinho. Aí passa um tempo, mãe, eu continuo depressivo.
Ah, toma um Mega Drive, entendeu? Ou seja, você reclama de barriga cheia, né? Agora, Exatamente. no seu caso, não teve nem barriga... Era barriga vazia, Era era sem barriga banho. vazia, sem banho, sem estrutura familiar, sem nada. Era Apoio. eu e Deus. Sem Era você e apoio, Deus. sem rede de apoio, sem nada. Eu tive que me virar. E aí, como que Me virar. foi, assim, a sua mudança? Como que você mudou? Como que você saiu da rua? Você lembra o dia? Quem te ajudou para você sair da rua? Como foi? Então, quando eu saí da rua, eu conheci o pai dos meus filhos. Eu trabalhava num bar, comecei a trabalhar, né? Fazia uns bicos, e lá eu conheci o pai dos meus filhos. E aí, ele me tirou praticamente da rua, né? Aí eu formei uma família, tive meus filhos, só que até então eu não tinha os estudos. Você não Entendeu? tinha estudo Eu não nenhum. tinha estudos, eu não tinha terminado o colegial ainda. Então, eu fui mãe durante um bom tempo sem o estudo. Entendi. Entendeu? Os seus filhos, aí você meio que foi trocando o pneu do carro Sim. com ele em movimento. Você foi Sim, aprendendo tudo na hora. aprendendo aos poucos. Tanto é que quando eu voltei a estudar, eu queria voltar a estudar porque eu fazia faxina, né? Eu lavava muito banheiro para as pessoas, para poder ganhar um dinheiro. E eu queria sair dessa vida. E aí eu me matriculei na escola. E para mim estudar, muitas vezes eu não tinha com quem deixar meus meninos. Aí eu tinha que levar eles comigo. Um no meu braço e outro na mão, e ia estudar à noite. Eu fui fazer o EJA. Ah, você fez o Fui EJA. fazer isso. Aliás, o pessoal do EJA, eu adorei, né? Sim. Muito tempo eu dei aula no EJA, né? E eu adoro o pessoal do EJA. O pessoal gosta de fazer aula, né? São pessoas mais velhas que estão querendo recuperar, né, o que não pôde ter, as oportunidades que não teve no passado. Aí as pessoas voltam a estudar com a esperança de ter um futuro melhor, né? Sim. Porque dá tempo ainda. Tá, beleza. Mari nasceu da infância ali, Sim, depois fugiu de casa, exatamente. morou na rua, Morei, saiu da rua, casou, teve seus filhos, correto? sim. E a estética, como que entrou na sua vida? Então, aí, durante um longo período, eu fiquei morando junto com o pai dos meus filhos, separei, conheci uma nova pessoa, e essa pessoa me deu essa oportunidade. Falou, você não quer sair, porque eu sempre trabalhei em fábricas. Você naquele chão de fábrica naquele mesmo? chão de fábrica, no pesado. E aí essa pessoa me falou, você não quer estudar algo diferente? Tanto é que eu relutei para fazer estética, porque eu queria fazer radiologia, enfermagem, eu sempre me vi ajudando o próximo. Sim, né? Como você foi acolhida por algumas pessoas, sim, você queria eu queria continuar ajudar acolhendo, o próximo. né? E aí essa pessoa falou, por que você não faz estética? Aí eu olhei com aquela cara meio, nossa, vou ter que aguentar tanta gente, né? Não é o meu mundo. E fui fazer, e deu certo. Aí você foi fazer, né? Sim. Estética, e aí? Como que você entrou nessa área? Então. Fez curso? Como que foi? Então, eu fiz o curso, né? Daí eu fiz o técnico em estética no Senac, na época. Quando eu terminei o curso, o meu ex-marido me largou. Né? Inclusive, eu fiquei na rua novamente. De novo? De novo. Simplesmente Deus. ele tirou tudo que tinha no apartamento. Eu não tinha para onde ir. Tava sem trabalhar, porque eu tava só estudando. Sim. E aí eu me vi na rua de novo. Mas e aí? Nessa segunda vez que você foi morar na rua? Sim. Você já tinha uma experiência da primeira. Já tinha uma experiência. Foi mais, entre aspas, confortável essa segunda vez que você foi pra rua? Foi Por mais que você já tinha filhos e tudo mais? Foi mais tranquilo, porque meus filhos, na época, estavam morando com o pai deles, né? Porque eles queriam ficar em Mogi, eu estava em Osasco. Então, eu já tinha um pouco de rede de apoio ali. Tinha umas amizades que puderam me acolher até eu resolver o meu divórcio, né? Até resolver a situação que eu estava casada no papel. Então, eu tive aonde me segurar esse tempo. Aí, quando eu consegui resolver toda essa parte de divórcio, eu pensei, agora eu vou ter que começar a trabalhar. Se eu tenho um diploma, eu preciso começar. Entendi. Aí você foi entregar os currículos e tudo mais? Sem experiência nenhuma, só fui entregar currículo. E aí eu consegui o meu primeiro emprego de esteticista em 2018.
Bom, e aí que tudo começou. Eu não tinha experiência, precisava trabalhar e a clínica queria me pagar como estagiária. E eu tive que aceitar. Porque lá eu vi a possibilidade de aprender. Tinha aparelhos, tecnologias de cursos que eu não ia poder pagar. Uma pergunta, Mari. Na primeira vez que você morou na rua, você ficou quantos anos ou meses? Praticamente 2 anos. 2 anos. 2 anos. E na segunda vez que você ficou na rua de novo, quanto tempo que você morou? Eu não fiquei muito tempo na rua, porque logo tive pessoas que foram me acolher. Inclusive uma amiga minha, Kátia, de Mogi, que é da igreja, uma pessoa maravilhosa que me acolheu, né? Ela já me conhecia de Mogi. Né? E teve outras pessoas que se compadeceram da minha história, tentou me ajudar. Então, assim, graças a Deus, dessa vez foi mais tranquilo. Fazer uma pergunta, uma curiosidade, não é piadinha, né, tirando sarro, tá? Mas é uma curiosidade que eu tenho. Por que morador de rua tem, muitas vezes, a mesma voz que o outro morador de rua? Assim, você sabe me dizer o porquê? Vou te contar um exemplo, né? Vários, mas entre um. Sim. Uma vez eu fui fazer entrevista na Barão de Itapetininga, lá em São Paulo. Pra quem aí já procura emprego lá em São Paulo, sabe como é que é, né? Eu fui fazer entrevista, aí eu entrei numa agência de emprego, aí é aquela coisa, você faz o currículo, você preenche a ficha, aí você entrega pra mulher, ela fala assim, só deixar. Aí você deixa. Aí eu ouvi uma voz, né? Eu tava lá preenchendo a ficha, aí uma voz mais ou menos assim, né? Me dá uma ficha. Sabe, assim, me dá uma ficha. E falando alto, assim, sabe? Aí eu vi, né? Era um morador de rua, só que ele tava com um terno, bem vestido, inclusive. Sim, sim. Mas era falando mais alto, assim, entende? É uma coisa perceptível. Você vê só no jeito de falar, você fala, é um morador de rua. Por mais que não estavam num ambiente de morador de rua. Você sabe me dizer o porquê que isso acontece? Bom, isso eu já não sei dizer, porque eu nunca tive essa voz, né? Porque Sim, você não tem, você nunca tem. Mas você já viu muita gente com essa voz. Eu já vi, talvez é para que as pessoas se compadeçam, né? Por ele estar na rua, tenha dó, tenha piedade, doa alguma coisa, droga, né? bebida, fica com aquela voz? Também. Também. Muitas você vê num pessoas ponto de ônibus, né? O cara me dá uma moeda. Sim, sabe assim, às vezes essa bebe voz? muito, usa muita droga, né? A maioria que tá na rua tá usando droga, crack e assim vai. Então, geralmente, essas pessoas estão em estado de vulnerabilidade. Isso, Que palavra bonita, não? Exatamente isso. Então, e assim, e aí você tem várias pessoas diferentes no mesmo segmento, né? Você, por exemplo, você ficou na rua, você conseguiu sair da rua. Tem gente que vai por causa de droga mesmo e fica e permanece e não sai nunca mais, né? Sim. E aí, você virou esteticista, tudo mais. E como que foi entrar na área da estética? Como que é essa questão? Então, não foi fácil também, não. Não foi fácil, porque eu tinha acabado de me separar, pagando aluguel, e eu ia ganhar R$600 como estagiária. Só que eu precisava de uma oportunidade. E aí, o dinheiro que eu ganhava, ou eu pagava aluguel, ou comia. Ou comia. Eu tive que fazer uma escolha. Então, quando eu comecei a trabalhar na estética, muitas vezes eu fui trabalhar, chegava o horário de almoço, assim, eu rodava o quarteirão, falava que eu ia almoçar, eu não tinha dinheiro para o almoço, eu só tinha o dinheiro da passagem. Sim. Dava a volta no quarteirão, dava o meu horário e eu voltava para a clínica. Muitas vezes eu trabalhava 12 horas. 12 horas em pé, muita massagem. Só que eu precisava aprender. Então, muitas vezes, o meu almoço era um copo de café. Ou, sim, quando eu tinha um dinheiro, eu levava um pacote de bolacha de água e sal para poder se alimentar o dia inteiro. Porque, às vezes, eu trabalhava das 8 às 8. Mas dizem por aí que o mercado de trabalho é igual para todo mundo, a porta é aberta para todo mundo tem a mesma vida, todo mundo tem a mesma condição. Basta você querer, você chega lá. É assim, Mari? Não, não é assim. Não tem preconceito na área da estética? Existe, sim. Já aconteceu comigo. Algumas vezes, sim. Você pode contar uma situação? Sim, de eu estar na clínica, né? Sempre nas clínicas de estética, sempre tem aquelas menininhas padrão, né? Muitas pessoas não vê a mulher negra como uma mulher
bonita, que trabalha com a beleza, né? Então, na clínica, assim, tinha muitas meninas padrão. E quando eu cheguei, eu sempre tive que mostrar o melhor, o melhor. Porque muitas clientes já me olharam e não queriam passar comigo. Já olharam pra você, ela não sabe fazer, você achou que era... me mediu, tipo, é você? Só que depois que essas pessoas tiveram que passar comigo, eu provei que eu conseguia fazer melhor. Você foi e arrebentou, assim. Sim. Porque, assim, existe um preconceito, isso em qualquer lugar do mundo existe, é fato. Mas o pior preconceito que eu acho, minha opinião, né, é aquele velado. É aquele que não fala que tem, mas existe. Né? Por exemplo, no esporte, claro. Por exemplo, você vê um Neymar faz a mesma coisa que o Cristiano Ronaldo, por exemplo, de bobagem. Parece que quando o erro do Neymar é menor, né? Por exemplo, Lewis Hamilton ganhou 7 campeonatos mundiais negro, ele tinha que ser idolatrado, né? Na Inglaterra ele não é tão idolatrado como o Ayrton Senna, que ganhou 3 títulos aqui no Brasil, foi. Você vê o Pelé e o Maradona, recentemente os dois faleceram. Você vê o Maradona na pandemia, tinha um monte de argentino fora, na pandemia, se abraçando por causa do Maradona. O Pelé, você vê que fizeram uma força para ele, né, para ele ser reconhecido. Foi bastante gente, mas ele merecia muito mais, né? Existe preconceito, velado, existe, é fato. Mas também, o que você acha? Não tá mudando as coisas? Não tá melhorando nesse sentido hoje? Existe o preconceito, mas a gente também não pode ficar se vitimizando, senão você paralisa. Se você ficar se vitimizando, porque eu sou negra, porque as pessoas não gostam... Não, você tem que continuar. Fazer o seu melhor e continuar. E eu vou buscando todo dia o meu melhor. Entendeu? Independente do preconceito das pessoas, não me importa. Eu vou fazer um bom trabalho. Eu procuro fazer um bom trabalho. Claro que honestamente. Né? Eu não sou melhor do que ninguém, que existe muitas pessoas melhores na estética. Né? E essas pessoas que são melhores, eu quero sempre estar perto delas. Porque eu quero aprender, porque a gente aprende todo dia. Né? Sim. Então, a gente não pode se colocar também no lugar de vítima da sociedade. Senão você... senão você não progride, né? Não progride. Ô, Mari, uma pergunta assim. Você é da parte de estética, da beleza, né? Eu creio que o alimento, a parte de alimentação é o primeiro que mais consumido, né? Sim. Depois tem a vestimenta, né? E em terceiro, eu acho que é essa parte de beleza, estética e tudo mais, né? Exatamente. Aí eu pergunto, tem pessoas que chegam pra você e não vê você como uma esteticista, vê você como uma Moisés, uma Jesus... e pede para você operar milagres, assim, bater o cajado e abrir o mar na beleza. Tipo, a pessoa, me deixa bonito, sei lá. Tipo, tem um negócio desse? Você passa por isso? Já acontece, já aconteceu muito. Hoje em dia, não muito. Mas já aconteceu muito da pessoa, tipo assim, chegou setembro, eu quero emagrecer 20 quilos até dezembro. Como se eu tivesse uma varinha mágica, né? Plim. Porque eu aqui na minha área, aqui, né? Inclusive os meus amigos que trabalham nesse ramo aqui, a gente passa às vezes por isso. A pessoa chega, né? Você mexe no Photoshop, né? Mas o Photoshop, às vezes, ele pensa que é milagreiro, né? Assim, que quer mudar totalmente a estética da pessoa, né? Sim. E o seu trabalho, você vai dar uma força para a pessoa, mas a pessoa também tem que se ajudar, né? Sim, claro. Assim. É 50% estética, 50% cliente. Não existe só estética fazer um milagre. Mesmo que for com a cirurgia plástica, se a pessoa não tiver bons hábitos, não vai durar para sempre. Não é milagre, a estética não é milagre, a pessoa também tem que se ajudar. Então, eu sou muito realista com as clientes. Eu não vendo nada que ela não precise, né? Porque muitos lugares querem vender muitas coisas para as clientes que não precisa. Eu já não. Você precisa disso e disso. Só isso? Só isso. Entendi, Mari. Entendeu? É a realidade. Mari, você trouxe uns presentinhos para mim. Trouxe mesmo. Você disse que daria uns presentinhos para mim. Sim.
Eu trouxe aqui lá onde eu trabalho, que é a Skin Body Fitness, viu, gente? Lá em Mogi das Cruzes. Nós fazemos limpeza de pele, vários tipos de protocolo para emagrecimento, perda de medidas. Então, toda vez que nós fazemos a limpeza de pele, nós damos um brinde para os clientes, que é uma linha skincare. Mostra aí. Vou te mostrar aqui, né? Deixa eu abrir. Essa aqui é uma escovinha para fazer higienização facial. Aí você coloca aqui o sabonete líquido e aplica no rosto. Faz movimentos circulares. E esse lado aqui é para fazer a esfoliação. Pega o esfoliante, a esfoliação é uma vez por semana. Não precisa fazer todos os dias. Passa o esfoliante e usa esse lado aqui mais áspero. Tá? Entendi. Olha aí que legal. Nós temos aqui, ó. O segundo episódio eu já tô ganhando um presente, né? Eu espero trazer aqui depois dono de carro, empresa de carro para mim ganhar carro, chique. né? Dono também de empresa que faz casa para ganhar casa. Sim. E você tá me dando produtos estéticos. Isso. Não sei se vai adiantar muito na minha cara, mas eu vou usar. Ajuda. Todo cuidado é bem-vindo pro nosso corpo e pro nosso rosto também, viu? Então não ótimo. adianta só cuidar do também vou querer fazer corpo e não coisas. Cuidar do rosto. Vou buscar uns milagres também aí. Olha, aí nós temos aqui um protetor solar para você estar usando, né? Olha que beleza, olha que legal. Temos a vitamina C, que ela é antioxidante, né? Para manchas, para tratamento, um creminho hidratante e o sabonetinho líquido para você passar na pele. Ótimo. E tem esse aqui, eu faço muita drenagem, né? Faço drenagem pós-operatório, drenagem para gestante, drenagem para as clientes. E geralmente nós damos um escalda-pés, que você coloca na água para ajudar no inchaço dos pés. E coloca na água, ele já está preparado, na água morna, e coloca o pé lá e fica descansando. Também para você usar em casa. Olha que bacana. Pega uma bacia, coloca um pouquinho de água quente, já coloca o escalda-pés e ajuda no inchaço. Obrigado, hein, Mari? Meu Deus do céu, ganhei tanta coisa aqui que eu já tô feliz. Valeu a pena te entrevistar. Volte mais vezes, porque eu ganho tanta coisa assim. Semana que vem eu quero fazer de novo com você. Olha, vou voltar, com certeza. Então, Mari, como estamos... No episódio passado, eu falei do desafio do arcade. E agora, você, como segundo episódio, você também vai participar do desafio do arcade, tá bom? É o seguinte, o desafio do arcade, mostrando aqui pra tela, ó. A gente vai jogar no tempo que isso aqui acaba o jogo, tá bom? Esse aqui, ó. Tá. É o desafio do arcade. Nós vamos agora pra lá, tá bom? Tá bom. Então, Mari, presta atenção no jogo e em mim, tá? Tá, pode Nós somos duas coisas diferentes, mas estamos juntos. Sim. Você é o de baixo, tá? Tá. Ô, Mari, qual o conselho que você dá para quem entrar na área da estética hoje? Para quem entra na área da estética hoje, ela tem que persistir e não desistir, né? Porque não é fácil. Todo início é difícil, né? Então, a pessoa ela tem que ser persistente, sempre. Entendi. As dificuldades vão vir. É muito caro os equipamentos da estética? Os equipamentos, sim. É um investimento um pouco alto, tá? Porém, os tratamentos hoje em dia tá mais acessíveis. Tá mais acessíveis? Tá mais acessível. Antigamente não era todo mundo que fazia estética. Hoje todo mundo já consegue fazer. A maioria. Ô, Mari, tem muito picareta nessa área? Gente que promete coisas que não pode cumprir, digamos assim? Tem muita gente que promete, tipo, emagreça 10 quilos em um mês. Isso não existe. Não existe. Cada corpo é um corpo. Entendeu? Sim. Cada um tem o seu tempo. E, por exemplo, seus filhos, seus netos agora, né? Não sei a idade deles. Sim. Eles apoiam você nesse ramo? Sim, eles apoiam. Tenho muito orgulho por eu estar trabalhando nessa área. Eles têm, sim. Entendi. E você pretende permanecer o resto da sua vida nesse ramo? Pretendo.
Hoje o que você eu gosto. trabalha para uma empresa. Hoje né? eu trabalho para uma empresa. Que você é uma espécie de intraempreendedora, né? Sim, Você faz o marketing, você faz tudo. Sim, né? exatamente. Você tem o desejo de ter a sua própria clínica no futuro? Com certeza eu quero ter meu próprio negócio. Nós trabalhando para outras pessoas, você aprende a empreender também. Sim. Tá? Não, é a melhor escola, É a né? melhor Eu acredito, escola né? para você ter visão do que você pode fazer no futuro. Aham, sim. Ô Mari, quando, tipo, você começou no ramo da estética, né? Sim. Você teve a ajuda, vamos dizer assim, de pessoas do curso que depois que você entrou mesmo no ramo começaram a se afastar de você? Ah, a pessoa te ajuda de um lado e de repente do outro lado não tá te ajudando, entende o que eu quero dizer? Se faz de amigo, mas não é, entende? Sim, já aconteceu de você estar trabalhando num lugar, alguém puxar o seu tapete, né? Aquele ditado, prego que se destaca leva martelada. Aham, sim. Então, isso existe. Inclusive, eu pego esse destaque e apertando select também pra você voltar pro jogo aqui, tá? Exatamente. Muito bem, muito bem pra você voltando. voltar. Isso. Entendeu? Aqui é o momento, desafio, você tem que se desafiar, Mari. Igual você se desafia na Na estética, você tem que se estética desafiar tem que aqui. estar aqui também, né? Tá? Exatamente. Tá quase acabando o tempo, tá, Mari? Aqui de vocês vencer esse desafio, assim como você venceu vários desafios da sua vida, né? Exatamente. Ô Mari, e qual assim um conselho que você dá de vida mesmo para quem estiver vendo essa entrevista hoje? O que você pode falar para essa pessoa que às vezes reclama da vida e você passou por tantas coisas, né? E o que você poderia falar para quem está vendo essa entrevista? Eu posso dizer que você nunca deve desistir. Sempre persistir, porque o caminho nem sempre vai ser fácil, Sim. né? Sim. E às vezes a gente pensa em desistir, desanima. Se você estiver cansado, vai cansado. Se você estiver com medo, vai com medo. Vai com medo, Mas não desista. com muita força, determinação, Força, né? fé e determinação. Tem que ser. Ah, bacana, Mari. E, poxa, muito obrigado, tá, Mari, de você ter vindo aqui, aceitado o convite, ó. Meu Leonardo ali só tá tomando porrada, tá? Ó, ai, eu perdi, Mari. Fiquei triste. Fiquei triste que eu perdi, mas feliz de você ter feito esse podcast comigo. Muito sucesso pra você. Obrigada. Tá, Mari? Que Deus te abençoe muito. E volte mais vezes aí quando você... Quem sabe aí, quando você vier aqui, você já abriu a sua própria clínica, né? Se Deus Vai quiser. ser muito bem-vinda, tá? Obrigada. Bom, gente, Sim. aqui é uma produtora, tá, gente? Produtora Nova Alternativa. Aqui é a nossa Lupinha. Hoje a Lupinha trouxe aqui a Mari, tá, gente? E vou encerrar esse podcast agora com mais uma frase icônica, tá, gente? De um personagem que eu gosto muito, que ele falava mais ou menos assim, Mari, uma frase emblemática, ele dizia Sim. mais ou menos assim: é poucas ideias, madeira molhada não dói. Essa frase é do ND Sintonia. Até a próxima entrevista. Um grande beijo pra vocês. Valeu.